Estamos começando o segundo episódio do G3 Cast, doutor Álvaro. Oi, Ângelo Filho, tudo bem? Tô bem. Dessa vez com mais uma, né? Mais uma convidada maravilhosa. A primeira foi mulher, olha que interessante. Agora que me instalou aqui. E a segunda também, uma mulher que vem contar aqui histórias de positividade e outras coisas que vocês vão ver aí ao longo do episódio. Ela é psicóloga, sexóloga, palestrante e mentora de mulheres. Isso mesmo. Fala um pouquinho logo da sua vida, assim, bem resumidozinho, assim, pra gente entender de onde vem isso tudo e esse fenômeno que explodiu na internet. Ela agora só vive no Rancho do Maia. Somente. Somente no Rancho do Maia. Somente. Se ela não for, não tem edição. Foi para popularizar, né, a psicologia de uma forma, uma visão bem simples e leve, que aí muita gente não vê isso, né? Acha que é para louco, para maluco e para quem não, é para todos nós, para qualquer pessoa. Isso é muito importante. Então, já que você falou do rancho, o Carlinhos deu essa oportunidade e abriu, né, esse leque, né? Me deu essa confiança e eu tô muito feliz. Lá eu não faço terapia, porque não dá tempo e nem é o local apropriado, porque não tem privacidade, né? Mas eu dou suporte, gerencio emoções, conflitos e acolho, porque eu acho que uma das principais coisas da vida é você se sentir acolhido e amado. E acontece muita coisa lá. Muita gente diferente, né? O foco não era esse, vamos dizer assim, do Rancho do Maia. Eu toquei no assunto porque eu lembrei realmente agora. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção agora, Zu. Pode. Você falou em acolhimento. Sim. Né? Lá como lá é frequentado, né? Eu acho que 100% por influências digitais, né? Sim. É um mundo novo. É uma coisa nova. Eu acho que esse mundo dos influencers digitais deve ter o quê? Aí 7, 8 anos. Ou o mesmo tempo do Instagram. Isso. É basicamente isso, né? Nem 10 anos. Nem 10 anos. É uma coisa que Recente. estourou. Eu acredito que é uma coisa que veio, assim, para ficar, né? A gente acompanha muito esses influencers, né? Os bons influencers também, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo, né? Mas como é esse acolhimento? Eu tenho notado que essa juventude, né? Principalmente, já tem influência. Você é uma influência digital, né? Logicamente. Somos. Né? Somos, né? Ela já lembrou de mim. Aí fica por sua conta. Fica por sua conta. Mas os mais novos, né? Principalmente nesse momento que a gente vem atravessando, assim, uma geração mais... Eu não sei nem usar a palavra, não sei se é frágil, ou se é uma geração mais recatada, ou mais medrosa para as coisas da vida, ou mais sentida. Como é feito esse acolhimento com essa geração nova que está chegando aí? E suas frustrações, logicamente. Com certeza. São muito diferentes, né? Nós somos de uma geração onde nós encarávamos a vida de peito aberto e os nossos pais nos dávamos muitas obrigações, deveres, né? Para ter direitos, nós tínhamos que ter deveres. E hoje nós vemos uma permissividade muito forte, né? E isso faz com que a coisa fique muito fácil e sem censura também. Com pouca censura, na realidade. E a censura não é aquela para inibir, né? Mas aquela para você ter bom senso, parar para pensar. E hoje ninguém para pensar, não. É muita toxicidade, tudo muito rápido, né? Tudo muito instantâneo, tá? Assim, é complicado, mas... Quando eu volto para o acolhimento, eu trago um coração cheio de ternura, porque eu acho que as doenças do mundo é por falta de amor. O amor próprio, em primeiro lugar, que a gente não aprende, muitas vezes em casa, na família, pela família disfuncional. Como psicóloga, posso lhe afirmar a vocês dois e a todos que estão nos ouvindo agora e vendo que falta de amor em casa, de compreensão, de acolhimento, faz muita gente pirar a cabeça e deixar de viver muita coisa boa na vida. Porque quando a gente aprende a se amar, é porque a gente já foi muito amado. E a gente não dá o que não recebe. E o psicólogo, ele tem um papel muito importante na vida das pessoas. Se todos soubessem, faziam terapia, sempre em algum momento da vida, voltava para terapia. Porque você se conhece, se abre para o novo, começa a ver novas possibilidades, vê onde está errando, por que aquilo está se repetindo. E muitas vezes a gente nem sabe porque tem certas coisas acontecendo. Está tudo aqui dentro, está guardado aqui no coração também. E vem muita coisa, muita história. Voltando para o rancho ali, é um mundo enorme de possibilidades e de pessoas diferentes. Eles são muito diferentes. E muita gente vem do nada e cresce
pela oportunidade que o Maia dá, né? Que nunca teriam oportunidade na vida. Nunca seriam vistos. Nunca seriam vistos, né? E outros que já têm uma notoriedade, sim, e influenciam muitas pessoas. Sai de lá com 1 milhão de seguidores, daqui a pouco tem 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, e eles não têm, a maioria, noção do que isso significa. E muitos entram e saem de lá, cheios de esperança, com muita vontade de dar certo, mas quando volta para a próxima temporada do Rancho do Maia, o que acontece? Vem completamente perdido, perdeu a oportunidade, foi enganado por assessoria, ou fez muita besteira, pegou o dinheiro e gastou todo com algo que não precisava, não sabe fazer investimento financeiro, não sabe gerenciar o financeiro nem as emoções, ou seja, um leque de possibilidades. Aí eu acolho mesmo, pego na mão. Tem deles que estão sendo atendidos por mim fora do rancho. Era isso que eu ia perguntar. Você acompanha fora do rancho também? Alguns, sim. Eu não tenho tempo para fazer fora do rancho sem ser particular, Sim. porque é a minha vida, né? Mas tem deles que ainda não compreendiam, né, como é que ia se desenrolar o trabalho deles, e eu atendo com o maior amor do mundo e trago eles para uma realidade. Entendi. Porque lá eu aconselho e acolho, dou suporte, mas aqui fora eu sou mais incisiva. Preciso. É o choque de realidade. Exatamente, Ângelo. Quando você falou nossos pais nos davam responsabilidades, muitas responsabilidades, eu lembrei, porque hoje a gente mora em apartamento, né? A gente vive, embora a gente tenha uma cidade litorânea belíssima, etc., a gente ainda tem muito verde e tal, mas eu moro em apartamento. Mas eu morava em casa na minha adolescência, só contar essa história aqui, porque eu lembrei, Sim. me veio à mente. E lá a gente tinha 2 mangueiras lá em casa. Essas mangueiras, tinha época que soltavam muitas folhas, né? Mangueira é a fruta, né? É, a fruta, né? A manga, A árvore. Né? A árvore, a mangueira, né? Da manga. E eu gostava só de manga. Era manga espada. Tinha uma de manga espada e uma rosa. Adorava. Aí um dia meu pai disse, eu vou cortar essa mangueira. Tá sujando tudo aqui, Olha. a calçada, não sei o quê. Aí eu disse, não, pai, não corta não sei o quê. Depois você que vai... Limpar. Limpar, você que vai apanhar as folhas, ó. Toda tarde aí eu ficava lá. Primeira lição. Com uma vassoura na mão, uma pá, um saco de trigo que eu pegava na padaria, porque é muita folha, e varria, a calçada era extensa, eu varria aquela calçada, cuidava e tal. Só lá na frente que eu vim entender que aquilo ali era como se ele estivesse dizendo assim, se você quer, lição. Cuide, né? É. Cuide bem. A primeira lição, A primeira né? lição, Ele mas deu... eu não entendi, entendeu? Que bom. Só me entendi mais tarde, né? Eu pensando no passado ali, rapaz ali. E aí, quando você falou agora em responsabilidade, você entrou nessa história da responsabilidade financeira. Isso. Né? Da imagem, né? Que muitos deixam de ser vistos, às vezes, quando deixam, por exemplo, a gente tá falando do rancho do Carlinhos, deixa de ser visto lá do rancho, perde um pouco de visibilidade, né? Alguns acham que vai chegar até o fim, que eu vi que tem umas eliminações, né? Isso. E não As chega, frustrações também as frustrações, existem. então, é um caminho, né? Um caminho. Mas, de certa forma, também ensina. Ensina. Né? Porque tem muita gente que sai ali no começo e depois volta na outra edição. Verdade. Né? Fica um pouco mais, ou seja, de certa forma o Carlinhos ali naquele rancho, ele também está estimulando a pessoa a passar por obstáculos, né? Como a vida nos impõe aqui fora, no mundo real, né? Eu digo a vocês com toda a certeza da vida que o Carlinhos é um gênio. Ele se transformou num cara assim, sabe? Ele faz o roteiro, ele dirige, né? Sim. Ele cria, ele é o produtor, ele tem uma equipe linda, maravilhosa, que realmente funciona. Eles são muito unidos. Depois que o Wesley, que é o Léo, que é o gestor, né? Gestor. CEO, ele organiza a estrutura escondido, né? É o bastidor. Sim. Tudo funciona lá dentro. Eles são unidos mesmo, eles conversam, eles têm reuniões periódicas, nós temos reuniões. Então, assim, tudo caminha. Levada a sério. A sério. Tem um bastidor, né, que realmente Eu faz a me coisa sinto no funcionar. Projac. É mesmo. Eu qualquer dia vou trazer o Carlinhos aqui. Liga pra ele aí, Ângelo. Por Deixa favor. ele vem. Acho que Não, deve estar vou- ocupado, deve estar Ele tá em ocupado Fernando agora. de Noronha. É, Não, tá vou levar o ocupado. podcast lá pra casa dele. Pronto, tá ocupado. Ele dorme e acorda pensando nisso. Dou credibilidade ao projeto. Muita gente não sabe o que acontece nos bastidores do rancho. Tem muita coisa bonita lá, sabe? Você vê muito humor, vê muita sexualidade, sensualidade, erotização. Não tem criança, ele nunca permitiu. No rancho, principalmente, né? Nós tínhamos antigamente Tem que ter esse cuidado, né? Tinha uma moça linda, ela, chamada Ana Richelle. E ele conversou com ela, conversou com a mãe. Aí tem as polêmicas de internet que a gente sabe Sim, que tem. eu acompanhei isso. Né? E ele disse, quando você passar dos 18 anos e tiver maior de idade, a Você gente volta. vem com você, mas agora não dá. Ela se erotizando muito, o mundo ali é para adultos, então não tem como você não se influenciar. Mas ele não podia se responsabilizar por isso. Com E eu achei certeza. perfeito. Nós conversamos sobre isso. E ele assim, Zóia, não vou permitir. E muito antes
antes de acontecer o que aconteceu com o tal do outro influenciador que tá aí, né, pagando pela besteira que fez. Até porque ali é muito em tempo real, né? No Instagram, às vezes o momento tá tendo uma live ao vivo ali, gente pra caramba, 1 milhão de pessoas já entrei na live. Rapidinho. Assim, 1 milhão. Aí você não tem, às vezes, nem como conversar com a pessoa. Isso foi errado, né? Porque são pessoas, né? Então, tem atitudes que você nem espera que aquela pessoa vai ter. Embora, às vezes, é uma menina, uma pessoa de menor, né? Mas já tá com a cabeça evoluída demais. São precoces, né? E as mulheres, eu digo, Ângelo, que elas parecem que elas amadurecem primeiro do que os homens. É verdade isso. Sim. Eu era tão bestão. Mas depois isso muda, né? As meninas mudam. Eu tinha que brincar daquele negócio, né? Pera, uva, maçã. O beijinho, é? Olha, Ângelo. Tu brincou também, Ângelo? Brinquei. E tu, Flávio, também? Era a oportunidade ali, né? Era a oportunidade pra dar as pitoquinhas, né? Era a oportunidade. Mas boa mesmo era brincadeira de médico. E eu tinha já começa aí. Eita. Bota a tarde já aí. Proibido para menores de 18 anos. E daqui pra frente e pronto, viu? Já sabe como é que Vamos falar sobre casinha, tudo. Casinha. Casinha de médico, era tudo. Eu tinha um amigo, quando eu tava afim de uma menina, eu dizia assim, ó, tu, quando chegar naquela ali, tu dá uma peita assim. Fazer essa aí. Você me disse que esse podcast era uma conversa muito franca, aberta, muito leve. E que a gente levasse para as pessoas informações sobre muitas coisas boas, né? Perfeito. Essa já é uma das informações que a gente não pode deixar de conversar com os nossos filhos sobre tudo. Pegar as crianças e orientar, porque a internet hoje é um mundo, é um oceano imenso que a gente não vê a profundidade e ele quanto mais você entra, mais você vê. E a gente precisa conversar mesmo com os nossos jovens. Não dar a eles informações precoces, a não ser que ele venha com a história. Mas eu digo a vocês, você tem filho pequeno e filho adulto que é famoso. O seu pequeno vai ser famoso também pelo andar da carruagem. Deus, não é? Deus sabe todas as coisas. E a família tem que orientar mesmo. Mas, você tem filho, Ângelo? Tenho, uma filha. Uma menina? Uma menina. Pronto. Então, vocês têm... eu tenho os dois. Eu posso dizer a vocês que é muito diferente. O mundo encara diferente, a gente encara diferente, tudo é diferente, mas nós, pais, precisamos dar a eles a mesma educação, os mesmos limites, para eles terem experiências boas, não frustrantes, porque é uma sociedade que informa os seus sobre sexualidade de uma forma bonita, leve e saudável, vão ter filhos felizes e muito, 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 muito bem resolvidos na vida adulta. E isso é um assunto, assim, muito extenso. Mas eu gosto também de citar aquele Isamitiba, aquele professor, médico, psiquiatra, que era palestrante, faleceu há pouco, mas ele dizia assim, adolescência é o despertar do sexo. Mas muito antes eles já estão olhando pra gente. Eles já estão olhando pro beijinho do pai e da mãe, porque isso é afeto. Aí tem pai que não beija a mãe na frente do filho, para o filho não pensar que não, o filho pequeno não vai pensar nada. Ele vai ficar feliz quando vê pai e mãe tendo um encontro afetivo. Não precisa ser sexual. Sim. Mas é o encontro afetivo, do carinho, da carícia, do acolhimento. Aí ele se sente amado porque ele está inserido numa família que funciona. Tudo começa aí. Para depois não desenvolver tanta coisa louca lá na frente, porque aí vem as maldades, vem aquela... como é que a gente chama quando a pessoa é precoce e erotiza tudo? Terrível. A gente vai falar de sexualidade, as pessoas dizem, vai falar de putaria. Gente, parou. Perfeito. Século XXI. Perfeito. Esse é o adjetivo que se usa mesmo. É verdade. Não é? Eu, quando me formei há 25 anos, né? Lá atrás, sendo nordestina e mulher, quando eu conversei na época com o meu marido, o Michel, ele disse, você vai fazer o que você quiser, porque tinha cabeça boa, um homem seguro. Nós somos muito amigos hoje em dia, né? Que eu tô solteira e ele também, mas nós somos muito amigos. Tá solteira, né? Vou abrir, né? Para o amor. Depois eu vou deixar trabalho. O contato. Deixa logo o arroba aí. Deixa logo o arroba. É que eu sou muito discreta, eu não falo da minha vida pessoal quase nunca. Mas é muito bom você ter falado isso aqui. Porque assim, as pessoas julgam, mas ninguém me vê. Todo mundo, ninguém sabe porque não me vê. Me expondo com... Não que eu não possa, mas eu acho que eu não devo. Porque se eu sou uma pessoa que dou exemplos, por que eu vou depois me arrepender do que eu fiz? Eu acho que a gente tem que ter bom senso para fazer as coisas. Tem situações e situações. Então, essa é a Zó. Você perguntou quem era ela? Agora, uma mulher muito bem resolvida. Você falou uma coisa aí que me deixou curioso, assim, no sentido de como é que a gente faz isso. Estou falando dos homens. Tá. Então, vamos imaginar um pai solo, por algum motivo. Ok. Né? Que é mais raro.
É raro, mas tem. Tem. E aí tem uma filha mulher. Olha só, tá? Tem uma filha mulher. Como é... Pronto, você falou nordestino. O cara nordestino já é aquele cara meio preso, né? Já é a cabeça Um pouco diferente do sul. né? Sim. Machista. A gente tem que dizer que é isso mesmo. Não tem outra... acho que não tem A sociedade ainda é Ainda patriarcal não é e patriarcal. machista. Como é que o cara vai conversar com a filha mulher assuntos da sexualidade? E se você atende homens com esse problema? São poucos, mas pode ter. Às vezes tem divorciados que a mulher vai embora e ele fica com a filha e tal. Sim. A gente tem até assistido alguns filmes sobre isso, né? Ultimamente, né? Mas, por exemplo, a esposa faleceu, etc. Então, como é que eu vou conversar isso com a minha filha? O Tiago, que a esposa faleceu, ele Tiago, criou duas filhas. Criou duas... A gente entrevistou, né, no Direito na Rede o Tiago. E a esposa faleceu, ele criou 2 filhas. Né? Olha Até aí. hoje tem uma namorada que vive com ele Sim. e tal. Mas como é que a gente conversa? E se você atende Sim, homens assim, para deixá-los mais seguros, sim. para eles saber abordar o tema, né? Vir uma novidade, que as meninas, quando estão crianças assim, vai crescendo, perguntam muito. Claro. Isso aí é mulher ou homem? Então, E independente de ser pai... como é que eu lido com isso? Independente de ser o pai, né? Pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o padrinho, quem for, que estiver ao lado dessa menina, dessa criança. O homem também precisa da educação sexual. Mas por ser a menina, ela vai ser mais curiosa, com certeza. E o pai tem muito medo de falar de sexo e sexualidade, que são 2 coisas... Parece igual, mas sexualidade está em tudo, né? Sexo é propriamente dito o sexo, o coito. Ou se não, você é do sexo masculino, eu sou do sexo feminino. E as pessoas misturam, acham que é a mesma coisa. E não é. Mas eu percebo a sexualidade como vida. Então, quanto menos vergonha a gente tiver, melhor. Se a filha estiver ficando curiosa, fazendo perguntas, ele tem que procurar ajuda de alguém, ou sempre de alguma mulher que já passou por isso, ou de algum amigo que ele tenha que já criou meninas. Normalmente, quem educa mais e fica mais perto dos filhos são as mães. Mas nesse caso em específico que você está me perguntando, eu diria, a naturalidade é afrodisíaca. Quando ela perguntar, meu filho, minha filha, essa pergunta, o seu pai não tem como lhe responder agora, não, mas eu vou buscar ajuda. E ser sincero. Se souber, fala. Se não souber, eu vou buscar ajuda. Tem um livro, também do Isamitiba, que se chama Adolescência e o Despertar do Sexo, que ensina pais e mães a conversarem com os filhos sobre os pré-adolescentes, sobre sexualidade de uma forma bem leve. Mas também tem Criando Meninas. Os pais podem comprar esse livro. Criando Meninas. Criando Meninas. É uma dica que a gente deixa aqui para vocês. Tem também Criando Meninos, quem tem filho, né? Para perguntar, porque às vezes a nossa criação no lar foi mais recatada, tradicional, não teve muita abertura. E a gente tem muito isso aqui no Nordeste, né? Mas muita gente do Sul também. E muita gente frustrada. Eita, que eu pego muita gente frustrada. Porque eu não fiz isso quando eu era nova? E quer ser uma mulher adulta com comportamentos infantis, que a gente vê demais, né? O que eu sinto pena é essa mulher não procurar ajuda psíquica para entender seus valores, até onde ela pode ir sem se machucar, sem se violentar, sendo feminina, porque tem muita mulher sendo trator, sabe? Vai uma energia masculina enorme e diz, é assim que eu quero, e reclama que não tem homem. E é isso que eu ia falar agora, isso tem assustado os homens. Não é? O cara se assusta. E vai assustar sempre. Muitas mulheres precisaram sobreviver de muitas situações, por isso que se comportam dessa forma. Isso é uma realidade. Sim. Então, elas tinham que se impor, porque mulher tem que ser boazinha e feminina em casa, com o marido, com o filho, principalmente com seus parceiros. Porque é assim que a gente pega, né? A gente pega o homem pelo embaixo e né, em cima. Tem que ser as 2 bocas. Mulher tem que ser esperta. Preste atenção. Viu? Angela ficou só olhando agora. Você tem as suas frustrações, daqui a pouco ela vai tocar nesse assunto. Olha, tem aquele ditado que fala que se a mulher soubesse o poder que ela tem, ela dominava o mundo. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo, em todo canto, ela dominava o mundo. Aí tem umas que se deixam levar por essa falsa história do feminismo, que eu defendo o feminismo no melhor momento da história, que é os direitos, né? São esses direitos que a gente quer, os direitos políticos, econômicos, sociais, sexuais, sociais principalmente, de estar e fazer e poder, mas, pelo amor de Deus, a mulherada quer fazer o que o homem faz.
Não estou falando daqui que dirige o caminhão, que pilota o avião, que eu acho massa. Do homem que é cozinheiro, que são os melhores. Não são papéis. Homem faz o que mulher faz e mulher faz o que homem faz. O que eu estou falando é sobre comportamento. Que essa coisa de ser a Mulher Maravilha, sabe? Aí depois tá com dor de cabeça, taquicardia, fumando, bebendo como uma louca, estressada, gritando com todo mundo, não tem tempo pra nada e bate no peito pra dizer que não tem homem. Uma mulher dessa, até eu, quando reconheço nas minhas amigas esse comportamento, eu paro, me assusto. Porque eu sou uma mulher forte. Eu sou uma mulher que vai pro mercado de trabalho sem medo da concorrência de homem nenhum. Mas eu vou feminina. Eu sei o meu lugar. Se tiver um homem lá que quer me botar pra baixo ou me colocar moral, achando que ele é melhor do que eu, ele vai me ouvir na mesma altura. Mas chegar em casa, tratou, botando no marido, ou no parceiro, no namorado, no ficante, no que quer. Não deixa o homem ser homem? Não. Aí é difícil. Acontece muito. Então eu Acontece eu muito. deixo essa palavra com amor e carinho, mas eu sou aquela que... Eu sou muito incisiva no que eu penso, sabe? Sou muito forte nos meus valores, princípios. Sou tradicional. O povo pensa que eu não sou, porque eu sou sexóloga. Falo abertamente sobre sexo. Vivo uma sexualidade saudável. Mas tem coisas que eu não acho legal. Não admito, não acho que deve não ser conversado. Eu acho que nós precisamos falar abertamente sobre tudo, mas tem local, momento, pessoas, né? Tem hora. Sim. Não dá pra ser de qualquer jeito. Eu, quando era solteiro, eu me assustava com mulher assim. Não é? Porque assusta o homem de qualquer maneira. Lógico que a gente também quer essa paquera. Claro. Né? Quer que a mulher dê uma certa liberdade para você, né? Poder se aproximar, chegar junto e tal. Sempre a gente espera também essa troca, né? Para um início de conversa. Não é só o homem que tem que tomar tudo, não. Mas tem mulher realmente que assusta. Mulher precisa só sinalizar, né? Por todas as atitudes, seja no mercado de trabalho, seja da forma comportamental, né? Seja na conversa, né? Com outros amigos em rodas, você às vezes se assusta. Recentemente eu tava conversando com uma pessoa que era só vabei. No sexo era? Não, no sexo não. No sexo, conversando, no sexo não. Tava conhecendo, eu falei, rapaz, assustou, não foi? é só... Lapada, pressão. Falei, homem, pelo amor de Deus. Isso é uma mulher ferida, sabia? É uma mulher ferida. Que você teve, não sei porquê, a sorte de pegar. E realmente existe muito essas. Mas também tem muitos homens que não ajudam. Posso dizer que tem um bocado que não tem atitude de um homem legal. É sempre muito difícil encontrar esse equilíbrio. Porque a gente está falando aqui de saúde, né, mental e física. Então, existem muitos homens ainda que acham que ser machista é legal. E impor, não sabe conversar, não agrega, sabe? Não tem amor, carinho, não sabe... Não é o puxar a cadeira para a mulher sentar, nem abrir a porta do carro, não é sobre isso. Mas é dar valor, dar ouvido. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu nem vou falar o termo científico disso, porque nem todo mundo vai entender. Tá ficando boa a conversa. Tome sua água que tá ficando boa, né? Tá ficando boa. Mas olha, tem situações que eu vejo que a mulher está como agora, que eu estou falando e vocês estão ouvindo. Quando eu paro de falar, ou a gente levanta a mão, ou a gente já... Aí eu entendo. Aí eu ouço vocês, deixo vocês falarem e eu paro para ouvir. Mas tem casal que quando a mulher começa a falar, ele fala por cima que ele não deixa a mulher concluir. Então tá numa roda de conversa, aí a mulher dá uma opinião, ele corta e deixa ela ver navio. A mulher faz bem assim, caramba. E não é uma vez, não é uma vez esporádica, é o normal. Isso é péssimo, isso é um desrespeito horrível e vice-versa. E vice-versa, eu ia falar isso agora. Porque tem mulheres tudo também que não escutam. Ela não deixa o cara se expressar, o cara colocar a opinião dela. É aquela história comportamental. Ela vem tão forte, né, que ela sequer se dá o trabalho de ouvir. As pessoas estão muito reativas. Ninguém pergunta para ouvir uma resposta. Pergunta para poder a pessoa mesma responder. Porque eu faço uma pergunta a você, quando você vem com a resposta que não é aquela que eu queria, eu já vou respondendo do jeito que eu queria que você falasse. Não é assim que funciona a vida. E a vida 2, como o Ângelo colocou, a mulher combativa, não tem como ter um diálogo com uma pessoa dessa. Tem homem assim também. Muito difícil. Então, a gente tem que parar, gente, para pensar que o outro, ele necessita de espaço para se colocar. E depois a gente tem que pensar também por que é que a gente está atraindo esse tipo de pessoa, né? Sim.
Porque psicologicamente tem muita coisa no nosso inconsciente que nós temos que descobrir. Aí vem mais uma da terapia. Porque é que tem mulheres que só arrumam homens ciumentos e abusadores. Porque é que tem homens que só pegam mulheres mandonas ou narcisistas. Que tem homem e mulher narcisista. Rapaz, Eu já tive essa sorte aí, ó. Não é muita sorte. E você falou bem, porque assim, a gente também... os homens também conversam, viu? Né? Em mesa de bar, assim. Não conversa só sobre futebol, sobre política, não. Isso é uma novidade pra mim. Às vezes a gente também conversa assim. Quando você tem um amigo mesmo assim, eu já ouvi de um amigo meu dizer assim, porra, bicho, eu vou conversar, eu vou falar, vou dar uma opinião, a mulher não deixa. Uma história aqui. A mulher não deixa, ela nem ouve quando eu começo, ou quando eu faço uma crítica, uma sugestão, porque às vezes tem sugestão que ela que você já entende como uma crítica, aí ela já vem soltando os cachorros, não deixa eu falar, isso inviável. Isso é horrível. Isso é horrível pro casal. E acaba que as pessoas vão, né? E aqueles casais que não esperam para chegar em casa e conversar, né? Tem que bater a boca na mesa com os amigos. No bar, às vezes. Na falta de... Isso é, assim... É vergonhoso, eu acho. É vergonhoso e é falta de respeito. Ele com ela e ela com ele. E com quem tá presente. Principalmente. Às vezes tem uma roda de amigos com quem tá presente. Dá vontade de ir embora, não dá? Dá vontade de ir embora. Vou fazer uma pergunta. Já que estamos falando aqui de casal e de sexo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Leva fora aqui ao vivo. Olha, Angélica, que pressão. Eu vou fazer uma pergunta. Olha só. Como vencer a rotina? Sabemos que quando tá no início ali, é aquele fogo que, namorando, noivado, quando casa, dá aquela apagada. Como que a mulher, como que o homem, como que eles podem lidar com essa situação e como vencer essa rotina? Falando propriamente do sexo. Primeiramente, mantendo o diálogo, conversando sobre isso, falando o quanto é importante dizer o que sente, o que gosta, o que não tá bom. É uma pergunta que mensalmente um tem que fazer pro outro. Tem algo que eu tô fazendo na nossa rotina que não tá te agradando, ela a ele e vice-versa, ele a ela. Eu posso mudar alguma coisa que não tá te agradando porque muitas vezes a gente não fala. E a vida tá muito corrida, tá todo mundo no automático porque tá numa luta grande para ganhar dinheiro, para estar num trabalho e outro, emprego, outro. E o A2, que a gente tá falando de relacionamento, vou pegar o seu gancho, Ângelo, a gente termina que compromete, inclusive, o sexo. E ainda tem um agravante. O sexo para a mulher é diferente do sexo para o homem. O homem quer sexo para desestressar e para ficar bem. E a mulher só vai pro sexo se ela estiver bem. Já é um descompasso. Aí já deu um descompasso terrível. Já lascou tudo. Eu já vi até vídeo sobre isso. Quando eu tô ruim, eu quero sexo pra ficar bem. E ela só quer sexo quando tá bem. Quando tá bem. O cara fez um vídeo levando o remédio de dor de cabeça pra mulher. Eu trouxe o remédio. Aí ela, não, mas eu não tô com dor de cabeça, não. Aí ele fez assim. Aí ela entendeu. Entendeu, né? É isso aí, muito bem. Então, e eu falei do diálogo, né? Mas eu acho que o casal, ele precisa de duas coisas. Uma é dialogar e conversar. Porque a rotina, ela é natural. Não dá pra ter o mesmo fogo que tinha quando você era namorado. É muito diferente. Porque a rotina vem um filho. Aí o filho já trabalha. É muito gostoso ter filho. É maravilhoso. Mas o filho tá ali, ele quer atenção. Como é que você dá atenção? O seu namorado ou a sua namorada, esposa e marido, e com o filho no meio. Enquanto ele não dorme. Criança tem o hábito de acordar bem na hora que a gente tá no negócio, não vamos ver. Não é? Tem que ter realmente alguém que tome conta, que fique com ele, porque se não tiver uma rede de apoio, a gente também tá lascado. Mas o que eu quero dizer é que uma das dicas que eu mais dou, que parece clichê, mas é verdadeira e é simples, é que a gente precisa ter, mesmo que financeiramente nem todo mundo esteja folgado para fazer milhões de coisas, nós precisamos ter o momento a dois. Não dá para ser toda semana? Tem que ser de 15 em 15 dias. No mínimo, para não deixar morrer e essa bendita dessa rotina desgraçar com o sexo. O que é que você pode fazer? Você pode convidá-la para jantar. Você pode convidá-la para dar uma saída para o cinema, onde lá no cinema já rola uma mãozinha naquilo, aquilo na mão. No carro a gente já rola... No cinema. E precisa sentar na frente. Eu mesmo só sentava lá em cima e atrás. Olha. Ah, escapava não, meu amor. E era uma história de house. Vocês adoram, né? Eita. O house gelado, Eita, menino. devia ser muito bom Era beijos e beijos e beijos. Tanto é que eu namorei muito, mas eu tive poucos parceiros sexuais mesmo, de verdade. E passei 25 anos casada, imagine. Então namorou pouco. Né, casei com 18.
eu tinha que ter um repertório, sabe, animado pro casamento. E eu confesso que foram 20 anos muito bons. Os últimos, que foi muito difícil, mas depois a gente refez a cabeça, ele foi viver a vida dele, eu a minha, e ficamos muito amigos. Mas eu não abri a mão de sair pra fazer alguma coisa. Tem flashback? Nunca tive. Porque eu fui uma mulher que eu me preparei, né, pra casar e me preparei, quer dizer, pra casar, eu me preparei pra viver a dois. Então eu não aceitava separação. Na minha família não tem muitas separações, não. Interessante, né? A primeira foi a minha mãe. Mas A minha tem. Tem, né? Eu já separei 3 vezes. É, você também tá bom de baixar o fogo, que agora tá bom. Agora Enquanto já tiver parei. bom, tá bom, né? Parei. Então, precisa de investimento na família, né? No casal, na realidade. Ela tem que investir, você tem que investir. Não pode ser um negócio de uma via só. Tem que ser de mão dupla. Mas onde eu quero chegar é que se o casal não tiver momentos a dois, vai ser muito difícil de não virar uma rotina. E ter que ter o papo, a conversa franca de levar para o lado do sexo, falar de o que a gente quer, de amor, se trouxer a família, as dívidas, as contas, os problemas, lascou. Não pode. Você tem que chamar ela para conversar. Ah, Zó, mas não tem mais papo. Então tá ruim esse negócio, viu? Tá ruim esse casamento. É difícil. Hoje o financeiro influencia muito no mente, na disposição, na harmonia do casal, né? Perfeito. Mas temos que ter cuidado com isso, porque hoje a gente devia estar agradecendo o que a gente pediu lá atrás, que a gente tem agora. Sim. Mas a gente está querendo mais. Aí vamos em busca de mais e terminamos que não aproveitamos o que a gente fez, sempre querendo mais e perdendo tempo funcional com a pessoa que nos ama e que a gente ama também. Então tem que dar, gente. Dar é uma palavra boa. Pô, Dá, eu fiquei agora. Tem que dar. Foi um trocadilho? Não, sem querer. Tem que dar. Tá vendo aí? Mas Eu o pensei que papo era estava na trocadilho. sexualidade, né? Foi. E aí a pessoa que está em casa, ela vai rir, vai ver que o papo é gostoso e leve. Ô Zó, eu uma vez, numa roda de conversa, assim, com um amigo, tinha até um amigo mais velho, alguém falou alguma coisa e ele disse assim, eu não lembro qual foi o assunto, assim, mas eu lembrei da frase que ele disse. Ele disse assim, tem mulher que só casa pra ter filho e acabou-se. Perde o interesse. Tem. Existe, isso é uma frustração, isso é o quê? Como tratar isso? É tratável? Tudo é tratável. Tudo. Tudo é tratável. Absolutamente tudo. O inconsciente, ele é fértil e muita coisa está guardada lá dentro, mas a gente acessa. E gosto também de falar sobre a psicoterapia, ela nos salva de nós mesmos. E nos dá a chance de conhecer as possibilidades que a gente nem conhece. E a gente pode ir atrás de muito mais. Então, se eu puder dizer que o maior investimento da vida é o autoconhecimento, eu assino embaixo. Autoconhecimento é o melhor investimento da vida. Porque terminamos que deixaríamos de fazer tantas coisas loucas que, se nós soubéssemos, não tínhamos feito. E se a gente aprende agora a ser uma pessoa melhor para nós, né? Aí volta para aquela história do amor. O amor próprio é o nosso mais importante e primeiro amor. Quando a gente ama a nós, a gente ama o outro. Então, não dá para dar amor a uma mulher, não dá para dar amor a um filho, não dá para dar amor a um marido, se você não se ama. Porque a gente é como se estivesse sempre devendo, se cobrando, se culpando. Quando a pessoa se ama, filho admira mais, marido admira também. E o homem, quando ele se ama, o filho olha para ele, sente orgulho e vê, eita, pai se cuida. É um exemplo. E a esposa, né? Na história do relacionamento, a parceira ou o parceiro, não importa aqui, ele olha com admiração porque ele está vendo que a pessoa que ele tem se cuida. Então, é prazeroso estar com alguém que tem a sua... A terapia promove esse autoconhecimento? Promove totalmente. Eu fiz essa pergunta porque eu, 20 anos atrás, trabalhei em São Paulo. Você é daqui da Alagoana? Eu sou alagoana. Eu, há 20 anos, trabalhei em São Paulo e lá, né, eu trabalhava no órgão da justiça, mas já se tinha assim, a obrigatoriedade, Ângelo, a obrigatoriedade de toda semana, ou era uma vez no mês, me parece, você tinha que ir para terapia. Lá tinha uma psicóloga. Maravilha. E aí você tinha que ir para essa terapia. Conversar. Ou seja, para mim é uma situação nova. E era uma situação nova naquela época. E hoje eu vejo que 20 anos depois, Alagoas ainda não tem esse costume. O porquê as pessoas resistem tanto ainda. Existe algum estudo para saber por que resistimos tanto à terapia, a uma psicóloga, a um psiquiatra? Assim,
o que é que acontece ainda a cabeça? Eu tô falando do Alagoas agora. Quem tá aqui em Alagoas, eu sei que você é psicóloga do mundo. Né? Você tá aí. Eu tô atendendo. Todo o Brasil. Eu tô atendendo até umas pessoas de fora do Brasil, mas são todos brasileiros. Então, qual é a minha pergunta? O que é isso? Por que a gente ainda tá tão atrasado com relação a entender essa necessidade? Porque o ser humano, ele tem muito medo de perder o controle. Então, tudo que ele vai e ele pode perder o controle, ele tem um pouco de medo. Mas eu diria que a terapia não é prioridade porque nós vivemos num lugar onde não crescemos com essa identidade, com esse estímulo, com essa vontade de se autoconhecer. Porque se os nossos pais não fizeram isso, nós também não vamos ter esse impulso. E quanto mais o tempo está passando, nós estamos vendo a necessidade de cuidar da mente, né? Por exemplo, nós estamos no Setembro Amarelo, finalizando. Mas nunca se falou tanto em saúde mental como ultimamente. Porque o índice de suicídio é muito alto, principalmente dos homens. Quando você falou, os homens conversam numa rede uma roda de uma roda. Uma mesa de bar, de amigos e tal. Eu fico feliz, porque isso acontece mais um pouco hoje, mas não são todos, não. Homem não confia em conversar as suas intimidades, tem que ter um amigo específico, porque se não tiver esse amigo, ele também não fala. Homem guarda, ele não compartilha, ele tem medo de ser o fracassado, ou de ser o perdedor, ou de ser o que tem menos. E por que isso? Isso é muito sério, muito, muito forte, vem da nossa história ancestral. E a nossa família lá atrás, você teve um tataravô, um avô, um pai, que foi assim. Alguém foi assim. E isso tá aqui, ó, no nosso DNA. Tá aqui dentro. E para ser resolvido, temos que mudar o sistema. Temos que curar o sistema. Mas isso é possível. Deixar crenças limitantes. A terapia faz tudo isso com a gente. A gente renasce das cinzas com a terapia. E quando você disse o homem tem medo de perder o controle, isso quer dizer o que com isso? Que homens, mulheres e homens, o ser humano, perder o controle é falar sobre coisas que ele não sabe se ele vai dar conta de mudar. Porque tudo muda quando a gente muda. Entendi. Isso é uma frase que eu uso demais na minha comunidade agora, de mulheres, né? Mulheres curadas para curar. Por que eu falo que mulheres curadas para curar? Porque ainda somos nós que educamos os homens. E nós muitas vezes dizemos, o homem não presta. Aí eu falo, mulher, não fala essas coisas não, porque quem cuidou de um homem foi uma mãe, foi uma mulher. A maioria das vezes, os homens, hoje, principalmente, ajudam as mulheres. Os mais jovens estão mais pais, presentes. Sim. Mas o meu pai não tinha tempo de ficar comigo em casa, não. Quem cuidava de mim era a minha mãe. Eu via o meu pai, sim, mas eu via o meu pai trabalhando muito. E eu mal conversava com meu pai. Eu criança, estou falando da minha estrutura. Né? Aí depois eu já fui atrás de um parceiro que trabalhava muito, mas ele tinha que voltar para casa e ter o momento de ser pai. Mas quem cuidava muito mais dos filhos era eu, a mãe. E hoje eu crio a minha filha, que já está casada com meu netinho Luiz. Ela tem um parceiro, tá recente, casada também, não tem nem 2 anos ainda, tudo, com filho e tudo. Mas impressionante como ele é parceiro. E ela chama ele para ser parceiro. Não dando atribuições a ele, mas inserindo ele na história. Muitas vezes a forma dele fazer dormir não é a que ela faz. Aí tem mãe que faz o quê? Tá errado. Não faça isso com o menino. Nós conversamos, eu e minha filha. Aí eu falo para ela muito isso. A forma dele fazer o neném para dormir é a forma dele. Então, deixe-o fazer. O menino não dorme e não tá tranquilo, você não tá na observação, sabe? Interessante. Então, até para sentir que é outra pessoa, é o pai, né? É diferente. Deixe ele fazer. E outra, nós falamos de mulheres e homens aqui desde o início, né? Porque é essa a vida, independente de tudo. Mas mulher, ela é eterna, mesmo ela sendo forte. Eu me dou como exemplo porque eu pareço um trator para trabalhar. Mas em casa, eu levo flores para minha casa, eu coloco cheirinho na minha casa. Mesmo para quem está nos ouvindo, diz assim, mas a vida dela é boa. O quê? Você não sabe quanta gente rala para ter uma vida assim. Mas já veio de uma vida mais simples. Sim. Mesmo assim, a minha avó tinha cheiro de bolo, a casa da minha avó. Cheiro de coisa gostosa, sabe? E eu tento resgatar isso nas mulheres. Mulher, você é o acolhimento do lar, do homem, do filho. Você é o amor. Você é quem traz paz. Você é quem traz a espiritualidade. Ele vai fazer muito mais do que você pede
quando você coloca de uma forma doce. E se você for leve, o seu homem vai querer até lhe ajudar na cozinha. Muito massa isso. E ao contrário, o homem é o provedor. Quanto mais a gente deixa ele ser masculino, né, para falar aqui no microfone, Sim, né? É. Quanto mais ele é masculino, mais ele é pai, provedor, cuidador e protetor. E homem tem que ser protetor, cuidador e provedor. Eu ouvi isso aí numa conversa com os amigos agora. O homem tem que ser cuidador, protetor. O cara me dizendo assim, conversando com uns 4 amigos, ele falou sobre isso. Mas você falou da sua comunidade. Foi. Você falou na minha comunidade. Que comunidade é essa? Fala pra gente dessa comunidade agora. Comunidade de mulheres que eu criei após o Como é o rancho. nome? Como é que chama? Clube da Zó. Clube da Zó. Que vai se tornar Massa. mundial, viu? Vai. Sério? Sério. Eu acredito. Já eu está creio, nacional. Eu creio, eu sei. Eu creio. Chega, fica assim, ó, com os olhinhos creio, brilhando. eu Pra creio. falar do... Eu creio fale também. dele, conte pra gente. Eu conte-nos. agradeço. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, porque nasceu da vontade de ajudar mulheres, né? A gente é servindo o que a gente é servido. E por esse âmbito das mulheres serem essas que educam, que cuidam, que colocam até homens e mulheres e amigas para pensar, mulher faz isso. E quando a mulher ela está numa comunidade onde ela é acolhida, porque é a comunidade do Clube da Zó, ali ela tem voz e vez. Então, eu falo de gerenciamento de emoções, eu falo de comportamento humano, aulas todas as quintas-feiras, ao vivo comigo. Elas podem assistir comigo, como sempre Ao vivo? Na internet. É um grupo, eu mando o link para o grupo de WhatsApp. De onde eu estiver no Brasil, eu vou acessar isso aí. Vai. Só que ela se torna uma sócia. Ela é isso minha que eu ia sócia. perguntar. Ela compra um acesso que é muito barato. Porque uma sessão de terapia, a gente sabe que é um investimento. Entendam, viu? Entendam a diferença de preço e valor. Muito. Tá? Com certeza. Ela falou assim, tá barato, mas é o valor né, que É. ele cobraria individualmente falando, Sim, né? Assim? perfeito. Tá? Então, às vezes, não tem preço. O valor dela não tem preço. Não, eu Não faço por coloque amor. preço, aqui é valor. É. Né? Você tá com uma das, como é que chama? Psicoterapeutas, né? Sim. Né? Mais famosas do Brasil. E pego essa mulher, dou aula, sempre com temas muito pertinentes. A gente já falou, inclusive, da criança ferida. Sim. Muita mulher que não teve pai, que hoje tem um casamento falido, não está bem. Muitas que não estão mais casadas, porque não suportaram. Buscam naqueles homens tábua de salvação. Homens também que não são presentes. Homens abusadores. Estou falando que elas me contam. Certo. E mulheres E também. que não tem coragem, às vezes, desculpa, Sim, me interrompi. Não sim. tem coragem, às vezes, de contar pra ninguém, né? E Exatamente. É um grupo fechado, é bom que diga assim. É fechado. Isso, né? É a minha comunidade. Acabou-se, isso aqui depois não vai ser. Não, lá é um grupo de acolhimento e elas se ajudam. Elas se apoiam. Então, é um lugar seguro. Eu falo muito pra isso. entender que é um lugar seguro, né? Isso. São só vocês que estão ali, não tem ninguém, né, de fora, tal. Não, só nós. Pra quem ainda não sabe entender. E se ela não puder assistir a aula ao vivo, ela assiste depois, porque ela está gravada, guardada na plataforma que se chama Clube da Zó. E isso tudo tá na minha biografia. Depois você pode deixar o meu @, aí, né? Tudo, aqui deixa Zoelma tudo, você pode Lima. deixar o que você quiser. Calma. Tô deixando o endereço da minha comunidade. Calma. Então, e essa comunidade, ela vem salvando muitas vidas, tem depoimentos lindos de mudança de comportamento, porque eu falo da criança ferida, depois eu vou para adolescente que teve problemas e que se sentiu desorientada, que foi abusada, que sofreu bullying, que foi rejeitada mesmo pela família, por homens, por mulheres, por amigos, se sentiu uma pessoa diferente, né? Aquela fora da caixinha. Então, vamos para a adulta que está vivendo agora um momento sofrido. Aí eu tenho essas 3 figuras que sou eu hoje, uma mulher. Como é que foi a minha infância? Como é que foi a minha adolescência? Como é que eu estou como adulta? Aí eu faço elas caminharem comigo nas aulas, numa estrada que elas vão visualizar. Eu peço que elas estejam num lugar seguro também em casa ou no trabalho, mas de silêncio, que elas possam estar bem, para poder ir comigo nessa caminhada, como se eu estivesse atendendo ela terapeuticamente sozinha. Que aí, massa. peço, se puder colocar fone de ouvido, fique comigo. E aí eu vou conduzindo. É um chororô. Chora eu, chora elas. Daqui a pouco ri eu, ri elas. Todo mundo ri, depois que a gente se salva. Porque sabe qual é o problema do mundo? Não comunicar.
Eu acho muito massa aí, eu agora chegar... Se você não falar, a gente enche os olhos, né? Sabe por quê? Porque na nossa vida, nós, qualquer um, não tem esse. Já teve algum momento da vida que doeu. E pra sangrar e não doer nunca mais, pra doer muito agora e não doer nunca mais, a gente tem que falar disso enquanto há vida. Aí fala, aí vai sarar. Porque a cicatriz, ela vai estar sempre com a gente. Mas ela não vai doer mais. Você vai olhar e vai dizer, eita, passei por isso. Mas ela não tá doendo. Você toca e ela não dói. Porque você sarou, você falou, comunicou. A terapia faz muito isso. E é muito bom quando você falou assim que vai se tornar internacional, porque para as mulheres que estão nos assistindo, elas perceberem que existem outras mulheres passando talvez pelo aquilo que você está passando, pela mesma coisa que você passou, pelas mesmas agressões. Isso. Né, que não precisam ser agressões físicas, né, mas são agressões morais. Né, assim, psicológicas, né, que me parece que são as que mais doem, né? Não é o tapa, não. É aquela que fica na alma. Então esse clube aí, ele... vem pra ficar. Depois você vai deixar, no final você vai deixar tudo certinho aqui, depois a gente vai jogar. Tá, o Clube das Dores. Qualquer mulher pode entrar nesse clube. Qualquer mulher acima de 18 anos. Porque mesmo que as meninas hoje estejam muito precoces, né? Que a gente sabe que a adolescência tá precoce, nós temos a responsabilidade de falar para uma mulher maior de idade, porque ela se responsabiliza por ela. Entendi. E eu falo sobre sexualidade feminina. Lá eu falo sobre orgasmo, lá eu falo sobre conhecer o próprio corpo, a anatomia da sua vulva, como é que ela vai alcançar o clímax, quais são, como é que resgata a libido. Meu casamento tá morno porque eu acho que ele não faz isso, não faz aquilo outro, papapá. Eu faço, e você faz o quê? O que é que você está fazendo por você? Eu vou finalizar a história da sexualidade dizendo o seguinte: as mulheres também não voltam pro sexo e têm vontade de fazer mais sexo com o homem. Voltando até a pergunta do relacionamento, sim, né? Porque eu tô pegando os ganchos que vocês me deram. Tá. Porque quando a mulher não tem prazer numa relação, quando ela não goza de verdade, que essa é a palavra, a gente já disse que é para maiores de 18 anos. Como é que alguém volta para uma relação se ela não teve prazer? Então ela se fecha. E a mulher que nunca gozou, como é que ela sabe que tá gozando? Eita, quando as pernas tremem, o coração pulsa de forma... Parece uma corrida de cavalo. Tá igual homem. É pior, porque as perninhas tremem. Dá uma névoa na cabeça. Eu digo assim, perdeu o juízo. É uma morte sem morrer. É uma morte sem morrer. Eita. As terminações nervosas ficam frias. Nem todas são iguais, mas orelha, ponta de nariz, ponta dos dedinhos, sempre ficam frias. E as perninhas tremem. E o coração parece que vai sair pela boca. Bora aquecer mais um pouquinho aqui para terminar. A produção já tá... Não, é pro intervalo. O intervalo, pro intervalo. Então tá bom. A gente vai continuar, Vamos ao intervalo rapidinho. Tá eu queria pedir mais 10 minutos, cara. Tá tão bom. Vamos, depois a gente... Foi o podcast mais rápido da minha vida, sério. Sério? Como assim? Assim, porque passou que a gente não sentiu. Eu quase não fiz pergunta, a gente só escutou e já tá quase 50 minutos. Mas eu vou tocar naquele assunto quando voltar, que você me pediu. Se preocupe, tocar é sempre bom. Toca. Eu tenho uma pergunta. Eu não sou ginecologista não, mas eu toco. Toca. Toca o quê? Olha, toca. Entendeu, né? Toca. Agora vocês já entenderam que como é lindo essa parte da vida, que é a sexualidade, quando a gente leva de uma forma leve, porque tudo tem sentido de sexualidade. Tudo a gente leva no humor, na brincadeira. E é assim que tem que ser, de boa. Mas isso foi malicioso. Não, a gente não falou de nada demais. A gente brincou com uma coisa que é gostosa. Quando leva pro muito sério, fica chato, pedante e perde a gostosura. Perfeito. É verdade. Vamos pro intervalo. Chama o intervalo. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso podcast G3Cast. Estamos de volta com o segundo bloco do G3Cast. Pense no podcast maravilhoso. E agora a coisa vai esquentar, viu, gente? Quem estiver acompanhando aí, tire seus filhos da sala. Tire, mas antes de esquentar, eu tenho uma pergunta. Tá. Eu pensei que era pra gente explicar sobre o G3Cast que eu perguntei, porque eu pensava que era o ponto G 3 vezes, né? Não. Não. São os 3 sócios, né? Mas faz sentido. Do grupo. Olha. Mas faz sentido.
Vou levar em consideração. Grupo 3, é isso aí, gostei. Criativo. Vamos lá. Antes de entrar nessa parte que ele falou, tem Sim. uma pergunta lá do primeiro bloco. Você disse aí sobre aquela mulher que acha, eu tenho um dedo podre, a minha escolha é só aqueles homens, tal. Atraio, né? Esse tipo. Atrai. Mas e aí, o que essa mulher ela precisa fazer? Você acha que realmente ela precisa ter um acompanhamento de um psicólogo? Por favor, deixe aí uma dica valiosa para essa mulher. Com certeza. Se todo mundo já tem que ter um psicólogo na vida para trabalhar seus traumas, suas dores e muitas vezes também seus anseios e as possibilidades, principalmente quando a gente já tem algo que incomoda, que dói, que machuca, que dá gatilho. Então, eu quando vejo mulheres repetindo, isso se chama repetição de padrão. Ela tem que quebrar essa crença. E essa crença, muitas vezes, ela é familiar. Na família de origem dela, já tem tataravó, avó, mãe, tia, pessoas, mulheres, que se atraem por esse tipo. E ela termina repetindo o padrão. Ela tem que quebrar essa crença. E é na constelação familiar que se fala muito sobre quebrar as crenças, né? E ir para um novo sistema, ver as possibilidades, tratando também em terapia. Nós só nos curamos das coisas, Ângela, quando nós falamos sobre elas. Porque aí parece que a mente entende, o cérebro abre um campo novo de novas... É uma chance que você se dá de ver outras coisas, de visualizar outra coisa e não repetir. Porque a repetição é que torna tudo muito simples e fácil. E o fácil nem sempre é o bom. E esse tipo de mulher, como você está dizendo, tem muitas, elas sofrem demais. Porque não seguram relacionamentos. Ela acha que sempre vai ser ruim. Tem medo de dar um passo à frente. Porque ela sempre está antecipando que, eita, eu acho que esse vai fazer a mesma coisa que o anterior. Ou seja, ela já está atraindo isso para ela. Nós precisamos vibrar em frequências diferentes. Mulheres falam mais sobre energia, homens falam menos. Mas quando o homem acredita que nós somos um campo vibracional e nós temos uma energia, tanto é que você chega aqui, por exemplo, Sim. Eu vou me dar como exemplo. Quando eu entro nesse podcast, que é um complexo, né? Tem várias salas. Sim. Desde a entrada, com a recepção das meninas que estão sorrindo, que já oferece ali o cafezinho, a água, aí já tá um ambiente gostoso, aconchegante, cheiroso. É um lugar leve para você falar até de coisa mais pesada. Mas a gente não sente uma energia densa. Entendi. Do mesmo jeito que tem ambientes que tem essa energia, tem pessoas. E tem pessoas que têm uma energia pesada. Aí sempre está trazendo para a gente uma vibração menor do que a nossa. E se nós entrarmos nessa frequência, você sai com dor... Eu tenho atendimento que eu saio com dor de cabeça. Que eu saio de, meu Deus, como é que eu vou atender a próxima pessoa? Misericórdia, Senhor, eu vou fazer uma limpeza, vou fazer uma oração, sou muito espiritualizada. Peço a Deus mesmo que me ajude. Eu sou desse jeito, ó, quando eu vou no presídio, como tem muita coisa ruim lá dentro do presídio, quando eu volto, parece que eu vim de um velório, a minha energia tá lá embaixo. Eu tiro a roupa, quero tomar um banho e dormir. Se limpar, Às né? vezes eu passo a tarde inteira dormindo mesmo, assim, arriado. Acredito. Hoje eu ainda chego em casa, eu tô dormindo. Foi no presídio, foi? Eu acredito. Acredita nisso? Acredito, claro. Eu acredito muito nessas questões e eu sinto essas vibrações. Claro. Claro. Agora, vamos começar agora o... Vamos lá. A gente tem quanto tempo, meu amigo Flávio? O Quentecast, olha, a gente vai pro Hotcast, 6 minutos. Uau. 6 minutos para falar da... Aumenta aí um pouquinho esse tempo. Ó, a gente falou em mesa de bar, daquela conversa que o homem conversa e tal. A gente tava, eu, o Ângelo, ele ainda morava em Manaus ainda na época tal. E mais uns amigos da gente conversando. E ele disse que tinha uma namorada que quando... Ele falou de frustração aqui, ele só tem umas frustrações, lembra? Que ele falou no início aqui no off. Lembra? Ele disse que era uma dos namorada. Mas eu não tô lembrado dessa Ele história, disse que tinha uma namorada vamos que lá. quando tava fazendo sexo oral, a gente pode falar, né? Ela queria passar a língua... Assim... Entre uma coisa e outra. Você tá entendendo? Tá, no freio. E de vez em quando... Não era? De vez em quando passava também... Olha, ele riu. De vez em quando passava também no bocal. Tá. Aí ele se assustou, não quis mais namorar com essa menina. Isso quer dizer o quê? É o quê? Isso aí é medo de quê? Da sexualidade, de perder essa macheza que ele tem, esse negócio? Não é o quê? É que uma das variáveis... Perdeu o que ele tem. Perdeu o que ele tem. Entendeu, a gente tem que ter um jeitinho, né? De falar sobre isso bem
leve, porque as pessoas levam muito para vulgaridade. E entrando no contexto do sexo oral é uma variação da sexualidade altamente exercida, gostosa, necessária para os casais. Muita gente tem medo de fazer, tem vergonha ou tem nojo. E isso é terrível, porque isso é um ajuste do casal. Né? Muitas vezes o homem teve uma experiência ruim e acha que a mulher dele vai passar aquela experiência e vice-versa. A mulher teve um parceiro que não foi legal, aí ela não quer que o dela faça isso e tem que ser conversado. Tem que ser conversado, não sou ele, não sou ela, vamos lá, vamos nós dois descobrir. Mas uma das coisas que nós hoje falamos abertamente é sobre o sexo oral, o sexo anal. Aí não é propriamente um sexo anal, mas é, sim, uma possibilidade de prazer. Não olhe pra mim não, viu? Eles estão se olhando. Não olhe pra mim, não. Não olhe pra mim, não. A gente vai resolver o problema de muita gente que tá lá. Não, que eu não lembro dessa Você conversa tá não, viu, caba de peia? Terapia, Eu não lembro dessa conversa não, viu? Deram essa conversa pra você, não foi? Foi. Ele falou pra mim, não Foi, foi? a gente vai Não lembro dessa de conversa, Às vezes não. é um amigo que tem isso. Gente, nós somos humanos erotizados, do fio do cabelo ao dedinho do pé. Nós somos cheios de células e de sensações que desconhecemos, porque a sexualidade era vista como suja, pecado, feio, né? Ainda tem a história da religião que a gente tem que respeitar, porque tem gente que não faz de jeito nenhum sexo oral porque tá na Bíblia. Tá não, viu? É o contrário. Inclusive, ali tem momentos e falas onde isso, se nós formos levar ao pé da letra, diz que isso é algo entre os dois, o casal, normal e natural. Mas as pessoas interpretam como querem, né? Então, a gente também tá aqui para dizer o que é certo e errado. Então, é normal e é prazeroso. É normal. E é prazeroso. Agora, por que você disse que um homem, seja lá quem foi, perguntou isso, ele pode ter medo... Ele pode ter... Fique vermelho, não. Pode ter medo de perder a masculinidade. A maioria dos homens tem esse medo. Mas não é de perder a masculinidade, é porque é algo que foi contado como tanto é proibido. Isso é coisa para a mulher, não é para o homem, que ele esquece que ali é uma zona erógena altamente prazerosa. Agora, o que eu gosto de completar nisso tudo é que quando a gente chega a ter esse tipo de intimidade, né, que ela fique com o casal, que ela não seja distribuída, porque nem todo mundo vai entender pelo lado legal, e que ambos, homens e mulheres, saibam que o melhor e mais gostoso sexo é aquele que é muito higiênico, de verdade, porque ali é um lugar que a gente sabe, né, que o suor e tudo mais vai deixar odor, e a gente tem que estar cheiroso para ele e para ela, porque se isso acontecer, higiene antes de tudo. Então, homens e mulheres, por favor, do meu Brasil, estejam limpos, depilados. Você falou de depilado. Depilados. Eu posso contar uma história? E cheirosos. Isso aí foi, na verdade, não foi antes não. Disse aqui pra deixar ele com vergonha. Foi nosso amigo. Foi, o bichinho ficou vergonha. Ele tá inventando. Foi nosso amigo. Foi nosso amigo, a gente pode dizer o nome dele, que ele autoriza também. Foi nosso amigo Tiago Sampaio na adolescência. É um amigo que a gente tem aí. Já tava aí, era na adolescência. É um amigo que a gente tem. Isso foi ele, na época que ele era lutador de karatê. E nessa história aí os homens, né, começam aquela resenha. Rapaz, um disse besteira, outro disse, aí tem um que disse, não, fica até assim, das perninhas pra cima. Frangaçado. Já conheço essa expressão. Que besteira, né, meninas? Agora pra vocês que estão me ouvindo. Eu tenho primo, que bobagem. Eu tenho primo, da sua pergunta aí. Primo, é Edivane o nome dele, Edivane. Depois eu vou até postar aqui o Instagram dele. Eita, Edivane, vai sobrar ele pra disse que ele gosta de sexo oral, mas não gosta de fazer sexo oral na parceira. Isso é egoísmo dele. Total. Oxe, homem que não beija a grama, não tem como fazer gol, não. Me poupe. Entra não pra jogar. Me poupe. Só quer receber, é Divane, meu filho. De 10, né? Vou dizer, né? Não, mas é verdade, né? Zero pra você. Eu disse a ele, bicho, você é egoísta. Agora, vamos lá, coitado, né? Tá, sei não se é ele, né? Se ele passou o que ele disse, viu, menino? Mas é ele mesmo. Eu não sei se ele passou alguma experiência ruim também. Eu já passei. História de higiene. Deve ter no higiene, numa mordida, né? Falando de higiene aí, um colega meu me ligou e falou assim, tu tem um colchão aí? Eu falei, rapaz, pra que tu quer um colchão? Não, vou me separar, ele disse, vou me separar. Colchão, Aí ele queria um colchão de solteiro, né? Sim. Aí eu falei assim, olha, rapaz, vamos conversar, não sei o que e tal. Aí ele foi lá em casa, eu peguei, foi até o trabalho conversando. Não,
não, você tá sendo usado pelo mal, eu vou me separar e acabou. Eu falei, rapaz, você tem um filho e não sei o quê. Casamento e se constrói, viu? Desse colchão aí, e não sei o quê. Não, ele levou o colchão, levou dentro do carro. Por que levou o colchão? Pra separar. Pra morar, pra deitar acho que na sala, sei lá. Dentro de casa. Aí passou 2, 3 dias. Você falou de depilação aí, eu lembrei da história. Passou 2, 3 dias, eu liguei pra ele. Aí quem entendeu foi a mulher. Eu falei, chama o fulano de tal aí. Aí ela disse assim, eu tô aqui rapando o toba dele. Entregou, foi. Rapaz, como é que pode? Eu falei, o cara tava pra se separar. Eu ligo pro cara, a mulher tá rapando o chicote dele. A culpa é do colchão. Diga aí. De solteiro, ficou mais apertadinho, deu pra fazer mais. Meu amigo. Rapaz, quer dizer, cada coisa. É curioso, né? Curioso. E o sexo não é saudável também? É normal, mas tem que ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados, eu acho que é conversado entre o casal. Às vezes tem casal que não faz, às vezes tem casal que já gosta muito, né? O importante é que seja bom para os dois. Tem que ser bom para os dois sempre. Mas é um sexo natural, normal, que fica entre 4 paredes. E tem formas, viu? Porque tem mulher que diz, eu não vou fazer não, que a primeira vez que eu fiz foi terrível, me machucou. Mas tenta com o seu parceiro atual, né? Porque... o conselho que eu dou aos homens é não vá com muita sede ao pote, não esteja bêbado, porque perde o controle. É um lugar que não é lubrificado. Você precisa levar o lubrificante à base de água para não adormecer, porque se adormece, você não vê se algum vasinho ali ele foi danificado, porque às vezes sangra. E usar sempre o preservativo por causa de doenças, obviamente, né? Mas com géisinhos lubrificantes à base de água. E tem alguns que mulheres usam. Vou dar uma dica. Se chama Lisin. L-I-S. Lisin. I-N. O Lisin é 5 vezes mais dessensibilizante. Ele dá uma sensação gostosa de relaxamento. Se o parceiro for sem o preservativo, vai machucar o pênis dele, porque ele adormece um pouco. Mas para ela, dá uma sensação de tá tudo bem, sabe? Na linguagem mais simples. Entendi. E a dica é estimular o clitóris dela. Porque aí ela tira o foco do bumbum e fica no clitóris tendo prazer. Então ela relaxa. Entendeu? Entendeu a dica? E falar de sexo de uma forma leve. Entendeu a dica? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Val? Vem pra cá. Entendeu a dica? Você tem tem pergunta? tem que despistar. Existe alguma posição? Existe alguma O posição franguinho assado. sim, Maravilhoso. né, para o sexo anal. Anal. Né? E existe alguma posição, E de ladinho também. alguma variação que entre as mulheres é consenso, assim? Eu tô falando do sexo normal, como é que chama? Anal e o Tá. sexo... O tradicional. Tradicional. O vaginal. papai e mamãe ainda ganha, sabia? Mas eu chamo isso de sexo preguiçoso. Porque é uma preguiça danada, né? Às vezes a gente não tá com essa disposição. Não, às vezes a gente não tá com disposição mesmo. 8 horas de trabalho, moça. 8? 8 horas de trabalho seguida pra chegar em casa e... Mas 5 minutos é lasca, né? É. Não, Ele tá falando aqui que 8 horas de trabalho na rua e chegar É. em casa ainda dá conta. Mas Então tá trabalhando errado. Mas eu tô dizendo assim, você Hum. querer um negócio extraordinário depois de 5 dias de semana, 8 horas... Mas tem depois... que ser, Flávio, tem que viver o extraordinário. Mas, gente, Você acha que eu tomo tanto café pra quê? se a gente viver pra trabalhar, não tá fazendo nada. Vai levar não, amor. Você vem de mão aberta e vai de mão o quê? Pra fechar, sofre, porque ele tem que ir aberta. Tá lá, ó. Pra gente fazer assim, na hora que morre. Não leva nada, Verdade. você vai assim. Porque não é daqui, desse mundo, essas coisas. Uhum. Então o consenso ainda é o... É o sexo Papai e mamãe. tradicional, papai e mamãe. E depois a posição de 4, que é gostosa também. E fica essa dica, meninos. Variem, viu? Pelo amor de Deus. Era isso que eu Toquem queria. nos... Façam preliminares. Mulheres precisam de preliminares. Amam, inclusive, as O preliminares. que seriam essas preliminares? Dê uma aulinha aqui pra gente. Não ir direto ao ponto dela lá, Sim. da penetração em si. A penetração não é o ideal, é a cerejinha do bolo. O homem, ele, quando está excitado, ele pega rápido e já fica em ereção em 2 minutos. A mulher precisa entre 8 a 12. Então, olha quanto tempo precisa para que ela fique molhadinha, para que ela fique envolvida no sexo. Para que isso aconteça, tem que ter mais tempo. Qual é o tempo?
É aquele beijo demorado de língua. É o toque nas partes gostosas dela, que tem o clitóris. É você ter aquela conversa sem cobrança. Tá gostoso? Como é que você tá? Fale pra mim. Pegar ela por trás. Dar aquela sarrada que você dava quando namorava. Aí quando vai, a bichinha já vai. Aí ela já tá vai soltinha, pronta. feliz e pronta. Eita, coisa Porque a boa. penetração é boa pro homem. Mas tem homem que também, depois que penetra, ele precisa de um período refratário, que é pra dar o tempo pra voltar a ser Sim. ágil de novo. Então, esse tempinho que a gente precisa que ele dê, a gente fica como? Vendo navios? Então, homens, esperem. Deixe suas parceiras gozarem primeiro. Depois vocês vão lá e tem o seu prazer. Porque aí vai dar conta e não vai ter aquela coisa dela ficar esperando, E vendo quando o cara submarino. não consegue esperar, tem alguma coisa que ele possa pra esperar um pouco, pra retardar, alguma coisa retardante? Você falou no lubrificante, tem alguma coisa também pra retardar? Não. Tem várias coisas. Os géisinhos, eles existem para apimentar relações, como também para deixar o fisiológico mais preparado, né? Então, tem umas coisas que o homem pode usar, que pode ser ingerido, né? Aquele Teseus é bom. Para demorar mais um pouquinho, tem também como é aquele azul que eu falava tanto? Super macho, né? Super macho, catuaba, ginseng. Super macho é bom. Cápsulas e gel. Por quê? Porque ele tem Super macho, super macho. Porque Perguntei eles, porque tem uns amigos meus que estão assistindo. todo mundo pode usar. É tão importante. Quer um papel, uma caneta? Amigo. É amigo, é primo, é Tem eu, uns amigos meus Ele que falou, ele contou uma história e disse que era eu. Os Aos amigos meus estão universitários. assistindo. Disse que era eu. Já sei que posso trazer a mala rosa. Perfeito. Traga. E todos os nomes aqui, personagens citados, são fictícios, tá, gente? Tá? É Jurandir. Pobre do Jurandir, minha gente. Considerações finais, por favor, minha amiga. Eita, tem que fazer considerações finais, Faça né? do jeito que você quiser aí, Tá. toque em tudo. Ninguém vive sem o outro, né? A gente precisa muito do outro para viver. E aproveite quem tem do seu lado, quem está aí pertinho de você. Olha, tá rolando aqui, bota a música. Eles dois são massa. Eu tô com O Álvaro medo brinca dele. com ele, ele Que quer ele se tava entregar, mas perguntando ele de fica toba, segurando. tava perguntando de linguada, tava perguntando... Entrega. Isso, viu? Não, rapaz, eu fui pra dizer Calma, uma- calma. Eu fui chamar a sua atenção. Calma. Você já tá com pensamento que não tem nada a ver. Calma. Brinquem, sorriam, inclusive sorriam no sexo. E Perfeito. pra finalizar, tem uma história que eu tive um mega ré uma vez, botei um aplique e eu fui fazer a posição de 4. E esqueci de dizer a ele que eu tava com aplique. Eu fui pra frente, com a cara no chão e ele com o meu cabelo na mão. 2 traumas. Ele não sabia que aquilo era um rabo de cavalo e eu tive que ficar rindo com a cara lá no chão. Aí começamos a rir. E ele, meu amor, o que foi isso? Eu disse, esqueci de lhe avisar que era um cabelo à parte. Aí lascou, minha gente. Mas foi ótimo, porque eu ri. E ele achou que tava abafando. Abafando. Escalpelei a mulher, meu irmão. Arranquei até os Pegou cabelos. aqui no rabo de cavalo. Ai, ele Arranquei achou- até E eu no vulpo, eu na beira da cama e ele com o meu rabo, com o rabo do cavalo na mão. Aí foi ótimo. Por isso que eu trouxe essa história, porque a gente riu. Riu, E a sexualidade é gostosa quando ela é assim, lúdica. Porque se ficar muito séria, perde a graça Verdade. e o tesão. Gozem sorrindo. Por favor. Obrigado, esse foi mais um G3Cast de volta aí, episódio número 2. Que delícia. Zoelma Lima. Foi bom pra Tchau. vocês? Tchau, um Ótimo. abraço. Ótimo. Foi ótimo.